Fala galera, e aí como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, eu estou bem, graças a Deus. Bem-vindo a mais um vídeo para abençoar a sua vida, falando da Palavra de Deus, continuando a série das parábolas de Jesus. Hoje eu converso com vocês da parábola do fariseu e do publicano. Uma parábola muito conhecida, vocês já devem ter visto e ouvido muitas vezes sobre ela. E eu quero conversar um pouco com vocês sobre isso. Eu acredito que tem muitas lições nessa parábola, mas eu trouxe três lições para o nosso ensino, para a nossa vida e nossa caminhada cristã. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. Se você aí gosta dos meus vídeos, que você compartilhe eles para o maior número de pessoas possíveis. Sabe esses grupos que você tem no WhatsApp? Manda para geral, manda para a família, manda para os amigos, manda para geral, manda para todo mundo. Pega o aviãozinho aí, eu também coloco no Instagram. Se você não me segue, comece aí também a me seguir. Coloco outros vídeos além desses. Então, sem mais delongas, vamos para a parábola de hoje, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Eu quero ler com vocês os versículos 9 ao 14, que diz o seguinte: Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo aquilo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Primeiro eu quero dar um entendimento para vocês o que seria o fariseu e o que seria o publicano. O fariseu, ele fazia parte de um partidário formado pelos judeus, ali entre os judeus. Esses eram os fariseus. Os publicanos, eles faziam parte dos cobradores de impostos, na qual eles eram odiados pelos próprios judeus. Nesta parábola, nós aprendemos algumas lições, aprendemos algumas na qual eu quero compartilhar com vocês. Para quê? Para que nós venhamos a olhar para nós mesmos e onde que eu estou me enquadrando nesse grupo. Eu faço parte dos publicanos ou eu faço parte dos fariseus? É para isso que eu vim colocar essas lições aqui para nós. Então, em primeiro lugar, a quem o fariseu estava enganando? Veja que o fariseu estava orando de si mesmo, de si para si mesmo. Às vezes a nossa falta de sinceridade faz com que na frente das pessoas somos os perfeitões, somos os santarrões, como o meu pastor costuma dizer. Note que ele diz que não cometia adultério, que não roubava, que não fazia aquilo outro. E a quem estamos enganando? Se nós fazemos parte desse farisaísmo, desse modo de viver como os fariseus, nessa religiosidade ali mascarada, a quem nós estamos enganando? Apontando o erro das pessoas: ó, não sou que nem aquele lá, não faço aquilo que nem aquele outro. Vejamos bem isso, venhamos a refletir sobre isso. Veja o que o Provérbios capítulo 15, versículo 3 diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Precisamos entender que ficar se gabando para Deus mostra claramente que não fomos transformados e estamos enganando somente a nós. E isso faz parte do farisaísmo, faz parte daquilo que os fariseus faziam, enganando a si mesmo. A quem ele está enganando? Ou a quem você está enganando? Em segundo lugar, reconheça e arrependa-se. De forma contrária, o publicano, em prantos, dizia: tenha pena de mim, que sou pecador. Reconhecer que precisamos de perdão da parte de Deus é uma ponte que nos levará ao arrependimento. Às vezes, a nossa arrogância, o nosso ego, o orgulho e muitas outras coisas
fazem nós agirmos de maneira que não venha agradar os olhos de Deus. Veja comigo mais uma vez, o rei Salomão fala em Provérbios, no capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Reconhecer e arrepender-se é uma ponte que vai sempre fazer com que nós venhamos a nos aproximar de Deus. Venhamos a ter isso em mente. Entenda que se apoiar no próprio entendimento sempre te levará às trevas e a um vazio na vida. Mas de maneira contrária, reconhecer o Senhor, Ele endireitará todo o seu ser e em todas as suas áreas. Isso é magnífico da parte de Deus, quando nós temos esse reconhecimento e nos aproximamos cada vez mais dele. Em terceiro lugar, se humilhe. Palavra do Senhor Jesus no final da parábola. Aquele que se humilhar será exaltado. Aos olhos dos não cristãos, daqueles que não nasceram de novo, dos que não creem no Senhor Jesus de todo o coração, isso é algo impossível. Alguns vão dizer, eu me humilhar? Jamais. Eu não me humilho na frente de ninguém. Eu não me humilho na frente nem de Deus. Mas a palavra de Deus nos chama para se humilhar aos pés de Deus. Veja comigo na carta de Tiago, capítulo 4, versículos 7 ao 10. Olha o que está dizendo. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Queridos, meus amados, Deus nos chama a se humilhar diante dEle. E aí eu te pergunto, cabendo esse contexto, você tem se humilhado diante de Deus? Você tem reconhecido e se arrependido diante dEle daquilo que você tem feito? Ou você tem sido arrogante, apontando todos os erros que nem o fariseu faz e não reconhecendo os seus próprios? Pense nisso. E aí eu faço uma pergunta para você. Nós sem Deus, o que nós somos? O que nós somos sem Deus? Absolutamente nada. Mas e Deus sem nós? Continua sendo Deus. Continua sendo o Criador de todas as coisas. Continua sendo o poderoso, o soberano, aquele que precisa ser exaltado, aquele que precisa ser glorificado. Aquele publicano reconheceu isso e nós, assim como ele, precisamos reconhecer. Precisamos de reconhecimento e arrependimento. Eu quero finalizar com uma pergunta para vocês refletirem. De que grupo você tem feito parte? Do grupo dos fariseus ou do grupo dos publicanos? Que você venha a refletir em todos esses aprendizados que nós aprendemos aqui juntos, que a palavra nos trouxe hoje. Todos esses textos, guarde ele, anote ele, guarde no seu coração e venha a se humilhar diante de Deus e venha a reconhecer, falar que nem o publicano disse, ó Deus, eu sou um pecador, e fazer com que ele venha a nos transformar dia após dia na imagem do seu Filho amado. Amém? Se você gostou desse vídeo, ficou até o final, dá uma curtida aí, me ajuda a levar a cada vez mais pessoas o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.